Abra sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Você está preparado? Amém ou não? Glória a Deus. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. O cenário aqui não é nada bom. Mardoqueu, o homem no qual está falando com Esther, deixa uma notícia para ela não muito boa. Hamã, principal oficial do rei Xerxes da época, toma o posicionamento como de um decreto de matar todos os judeus, inclusive até mesmo Esther e Mardoqueu. Esther responde. Antes dessa resposta de Mardoqueu, que você vai ver, só estou pintando o cenário aqui para você, mas nós vamos voltar aí neste versículo. Ela fica com medo, que ela não sabia como que o rei iria recebê-la, porque ela mesma diz para Mardoqueu que não era em qualquer momento, não é em qualquer dia, não é? Esther pensava, vou ver o rei, e ela poderia ir lá, mesmo sendo rainha. Aqui ela já estava como rainha, e ela diz isso a Mardoqueu. Mardoqueu, resumindo Mardoqueu, eu vou ficar com medo, eu não posso ir até o rei, ele pode me matar, pode fazer qualquer coisa comigo. E Mardoqueu responde isso para ela: se você não fazer nada, num momento como esse, a coisa pode ficar séria, Deus pode levantar outro, e assim sucessivamente. Para onde nós vamos hoje? Primeiro, obviamente, com o tema. Repita comigo: o reino é governo. Repita comigo de novo: o reino é governo. Na história da humanidade, muitos reis, governantes, líderes mundiais, presidentes, ditadores, prefeitos já surgiram. Muitos já tiveram um fim, ou outros ainda terão um fim. E este fim, eu não estou dizendo da questão da corrupção, não estou dizendo que eles vão ter que pagar por aquilo que fez, até mesmo que vão ter mesmo diante de Deus, mas o que eu estou querendo dizer são pessoas que têm tempo, são pessoas que têm começo, meio e fim, são pessoas finitas. Na história da humanidade, todos esses líderes passaram. Os futuros, obviamente o futuro ainda está por vir, eles virão, os novos líderes, mas eles também vão passar. São lideranças aonde elas têm começo, meio e fim. Você que às vezes gosta de política, gosta deste meio, você vai poder dizer, bom, eu poderia enumerar alguns ditadores, principalmente, que fica no espaço do governo por muitos anos, mas eles também têm fim, eles morrem. Reis morrem, são pessoas finitas, tem um limite de vida. Mas eu quero dizer para você que existe um rei, o rei dos reis, é eterno, o infalível, o poderoso, o imortal, aonde ele tem todas as coisas sob o seu controle, o rei Jesus Cristo de Nazaré. Esse não é finito, esse ele não está conforme o que o mundo está dizendo. Jesus, ele é poderosíssimo, e ele é quem reina sobre todas as nações, amém? O interessante é que parece, no meio que nós estamos vivendo hoje, daquilo que você ouviu, daquilo que você viu, parece que o reino de Deus, ele está completamente atrelado ao reino dos homens. Ou seja, aquilo que aquilo que o reino dos homens dita, é assim que o reino de Deus vai seguir. Mas eu quero te lembrar uma coisa que você já sabe: é o contrário.
O reino de Deus, ele é superior ao reino dos homens. A vontade de Deus é superior à vontade de qualquer homem da face da terra. Ou seja, um sentido prático, aquilo que você, de novo, ouviu de mídias, aquilo que você leu na mídia, aquilo que você ouviu de pessoas, sejam elas o papel que tem diante da sociedade, conhecendo você elas ou não, essas palavras que você ouviu e leu não são o final. A última palavra é de Jesus. A última palavra para o governo da terra é de Jesus. E esta palavra é a Bíblia Sagrada. Está aqui dentro tudo que é necessário para que eu e você, como igreja, possamos viver uma vida que venha valer a pena. Mas veja bem, Deus, Ele é o único que pode abalar os reinos da terra. Em Isaías 23:11 diz o seguinte: o Senhor estendeu a mão sobre o mar e sacudiu os reinos da terra. Pronunciou-se contra a Fenícia e ordenou que suas fortalezas fossem destruídas. Eu gostaria da sua atenção na primeira parte. Sacudiu os reinos da terra. Quem é poderoso para fazer isso? Quem é poderoso o suficiente para mudar o curso da história? É realmente uma canetada de um líder? É realmente uma entrevista de um líder político? É realmente uma palavra, seja de quem for, de um pastor, de um presidente, seja de um professor, seja de quem for? Não, a última palavra é de Jesus, é da palavra de Deus. Ora, em Apocalipse 11:15 diz o seguinte: o sétimo anjo tocou sua trombeta e fortes vozes gritaram no céu. Imagina isso. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor, de seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Aleluia! Quando eu e você começamos o caminho de entender isso, de vários outros versículos, o quanto que a nossa geração precisa entender isso. A nossa geração é uma das gerações onde a informação era fácil. Da mesma forma, a informação errada também é. E eu não estou dizendo apenas de uma fake news. Eu estou dizendo de uma pornografia. Eu estou dizendo que se você fazer uma pesquisa bem minuciosa, você consegue aprender até mesmo como faz uma bomba na internet. Eu estou falando alguma mentira? Você tem notícias para tudo hoje. Se você quer saber se um remédio é bom, às vezes, a primeira coisa que às vezes você faz, obviamente eu não posso dizer todo mundo, é ir para o Google. Hoje o Google é muito mais médico de muitas pessoas do que o próprio médico para as pessoas. Olha isso. Você tem tudo na palma das mãos. Se nós falasse para os nossos avós, com a idade que nós temos, e falasse assim: você sabia que você vai poder falar com qualquer pessoa, em qualquer lugar, com um aparelhinho do tamanho da sua mão? Ele ia dar risada. Imagina os nossos avós com 15 anos, com 10 anos. Agora, imagina, pensa você, e lembra, você com 10 anos, e hoje uma criança, nós com 10 anos, nós jovens acima aí de seus 18 anos, agora compara a nossa infância com a infância da criança de hoje, de 10 anos. Pelo menos uma vez no mês, você arrancava o tampão do dedão, principalmente a rapaziada. O pessoal está assim, ó, soltando uma pipa, até 11 horas da noite, brincando de esconde-esconde. Poxa, quem sentiu saudade aí? Lindo ou não? Quem já jogou burca? Jogou burca ou não? Bolinha de gude. Bolinha de gude. Rapaziada que gosta aí, futebolzinho, tijolinho, ou se não, colocava lá os Havaianas aqui. Final de Copa do Mundo, cara. O quê? 2 gols ou 7 minutinhos, ou 5. Enchia a rua assim, ó,
cara, aquilo era demais. Acabou. Gerações vão passando, a cultura vai mudando, mas a palavra de Deus, ela não muda. E aí quando você olha isso, você vê o seguinte: o reino de Deus, ele consiste em justiça. Por isso que quando você for amanhã apertar lá as 2 vezes para prefeito e vereador, você precisa pensar muito bem. Eu vou dizer o porquê. Não basta o candidato falar que é cristão. Porque se ele fala que ele é cristão, ele vai falar assim: eu creio em Deus. Mas sabe de uma coisa? O diabo também crê. E às vezes é melhor ainda do que ele, porque o diabo sabe da Bíblia inteira. Às vezes o candidato sabe nem onde está Mateus. E aí olha só como que é interessante. Aí você vai, me desculpe, mas para mim, você pode não concordar, mas é um pensamento muito pequeno. Porque a vizinha está votando, aí você também vota. Aí pergunta para você: por que você está votando no tal rapaz, no tal candidato? Aí você fala assim: ah, não sei, a minha vizinha falou, eu também vou votar. Poxa, você precisa saber. E assim, nós precisamos indagar: quais são os seus projetos? Começou, foi eleito, vamos cobrar. Isso é questão de ser cidadão. Você fazer uma diferença. Da mesma forma que você faz diferença com seus joelhos no chão, de você manifestar o reino de Deus lá fora, você também votando. Você também fazendo parte disso. E uma vez, eu falei isso e eu espero grandes frutos em relação a isso. Já falei em púlpito e vou repetir. A minha é oração que aqui neste lugar, jovens DIP venham ser levantados para a política. Nós fizemos algo da política, algo muito ruim. Você pode falar assim para mim: poxa, Tiger, mas também eu concordo. Olha quanta coisa que tem na internet, olha quanta coisa que tem na mídia, só corrupção, mentira, promessa não cumprida, é uma coisa aqui, é um jogo político ali, e tantas outras coisas acontecendo. Eu sei disso, eu sei, mas você precisa entender, nós precisamos entender, que Deus está acima disso. E a partir do momento que Deus e a sua palavra está acima disso, o que Ele e a sua palavra, que estão em concordância, obviamente, estão dizendo para que façamos? Se posicione. Olha, em Romanos 14:17 diz o seguinte: pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, aquilo que nós estamos aqui vivendo, mas uma vida de justiça, de paz e alegria no Espírito Santo. Jesus venceu a morte e morte de cruz, ressuscitou no 3º dia, e todo o poder está, não estava, não estará, está em suas mãos. Tudo está em seu controle. Jesus tem total autoridade. O diabo é quem perdeu. Eu vou repetir isso aqui. Jesus tem total autoridade. O diabo é quem perdeu. Quando nós nos deparamos com aquilo que nós estamos vivendo hoje, e eu já disse isso lá atrás, quando nós estamos 100% online, este é o momento mais propício para a manifestação dos filhos de Deus e o reino dele nesta terra, através de nós, o poder do Espírito Santo. Você não pode se deparar com as circunstâncias e falar assim: vamos esperar acabar, né? Não. É desse jeito mesmo, né? Vai acontecer, não tem o que fazer. Tem sim. É justamente neste momento, é numa ocasião como esta, que Deus está fazendo você sentar diante dos príncipes e reis, como Esther. Você pode, nós podemos ter um momento meio que, olha, não sei se eu vou, como Esther, mas Mardoqueu, como que eu vou chegar no rei? Eu não posso chegar assim, de qualquer forma. E olha só como que é interessante. O nosso papel nessa questão
principal que eu gostaria que você entendesse, que o reino é com R maiúsculo, que é o reino de Deus, ele é governo, ele que governa todas as coisas, é diferente. Você pode falar assim para mim, Tiger, mas olha só como nós estamos vivendo, olha só quanta coisa nós estamos passando. Deixa eu te dizer algumas coisas. Primeiro, não é a última circunstâncias que nós vamos passar como problemas, vão ter outras, e eu não sou um profeta do caos, vai acontecer. Pode 50 anos atrás ter acontecido outra coisa neste tempo, aonde basicamente todo mundo aqui não tinha nascido ainda. Aconteceram muitas coisas. Lá naquele tempo já diziam: Jesus está aí, na sua iminente volta, está aí já. 100 anos atrás, a mesma coisa. Na primeira, na segunda guerra mundial, a mesma coisa. O mundo acabou, Jesus está voltando. O que eu quero te dizer é: nós sim estamos no caminho. O tempo do fim está aí. Não chegou o fim, mas o tempo sim. Diante dos nossos olhos, nós estamos vendo as coisas acontecerem. E quando nós vamos para a Bíblia, e parece que é como um espelho, as coisas estão acontecendo. Se encaixa muito bem com este livro que está acontecendo, ok. Mas, quando você vê agora, não na história da humanidade, mas quando você vê nessas circunstâncias, nessa história da humanidade, você vê muitas pessoas cheias do Espírito Santo que se levantaram neste momento, e elas se sobressaíram das demais, não por soberba, não por vaidade, não por bater no peito e falar assim: olha como eu sou forte, olha como eu sou corajoso. Não é isso. Eles entenderam que as circunstâncias, eles entenderam que o reino dos homens, eles entenderam que o mundo não iria ditar a regra, não iria ser o dogma da vida deles, não ia ser a lei da vida deles. O que está acontecendo no mundo, então eu vou na entoada do mundo. Aquilo que o mundo está pregando, então eu preciso ser cool, eu preciso ser uma pessoa contextualizada, eu preciso estar ali. Não, 1000 vezes não. Quem disse que para eu ser pastor de uma juventude, eu tenho que ter 10 mil seguidores no Instagram? O que isso vai trazer de crédito na minha vida? Responde para mim. Nada. E aí quando você olha as coisas acontecendo, você percebe algo. A primeira coisa que você precisa entender, em Apocalipse 16, de 10 a 11, diz assim, ó: o 5º anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino foi lançado na escuridão. Olha a autoridade aí. Angustiados, seus súditos rangiam os dentes, e por causa de suas dores e feridas, blasfemavam contra o Deus do céu, e não se arrependeram de seus atos perversos. Se você sabe que tem pessoas fazendo o errado, você não precisa fazer o errado para se tornar contextualizado. Você não precisa fazer aquilo que todo mundo está fazendo para que você possa receber um tapinha nas costas, para você ouvir: poxa, como você é legal. Por isso que eu quero te dizer hoje, que só de você ser um discípulo de Cristo, você por algumas vezes vai ser visto diferente. Alguém vai olhar para você de cima a baixo e falar assim: ah, você? Certeza? Na igreja, sábado à noite, você está de brincadeira, né? Às vezes você já ouviu isso. Quem ouviu isso aí já? Eu já ouvi. Alguém já ouviu já? Aí, olha aí, um monte de gente. E aí quando você vê o cenário sendo pintado, parece que ele é de um Armagedon. Falei certo? É ar ou mar? Ar. Quem assistiu? Tem um filme, não tem isso aí? Armagedon. Parece que o cenário é esse: guerras, daqui a pouco mísseis passando, todo mundo morrendo queimado. Meu Deus, eu não vou viver. E aí sabe o que está acontecendo?
o diabo ele está fazendo algo que infelizmente ele tem conseguido pescar alguns nessa questão. Não sonhe mais, não planeje mais, não planeje daqui 5 anos, não seja organizado daqui os seus próximos 10 anos, sabe por quê? As coisas vão piorar, sabe por quê? Olha, Jesus está voltando, então eu vou esperar viver em santidade, ganhar algumas vidas para Ele, e eu vou esperar a volta de Jesus. Por isso, não sonho mais, não planejo mais, não tenho nenhum tipo de objetivo, e a minha vida vai continuar desta forma. Não, 1000 vezes não. Você tem uma linda vida pela frente. Quem crê nisso? Eu vou dizer mais. Uma linda vida pela frente. Eu quero dizer para você que você vai colher grandes frutos. Você vai ser muito bem sucedido naquilo que você colocar as suas mãos. Você vai ser, sim, uma pessoa muito bem sucedida nos estudos, no trabalho. Aquilo que colocar as suas mãos, mesmo que é uma terra seca, vai começar a germinar em você. E sabe por quê? Não há nada em nós, mas não há nada em você, mas o Espírito Santo de você gera vida em você. E mesmo que as coisas podem estar sendo pregada lá fora, de um futuro completamente drástico, um futuro completamente anormal, um futuro de um novo normal, um futuro seja do qual que for, você precisa estar com aquilo que a Bíblia está dizendo. E eu vou lembrar você, a Bíblia diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é vencedor, você é vencedora. Os seus projetos não são meros projetos, são projetos de uma pessoa vencedora. Os seus sonhos não são meros sonhos como de todo mundo que sonha. Os seus sonhos são de uma pessoa vencedora. E veja, você faz parte do lado vencedor. Eu vou repetir. Você faz parte do lado vencedor. Repita comigo. Eu faço parte do lado vencedor. Do lado que vence. É o reino de Deus manifestado através de você aqui na terra. E o que cabe a nós? Agora entra Mardoqueu. Posicionamento. Sabe por quê? A instrução de Jesus não era especule até eu chegar. Quando que Jesus vem? Jesus está voltando? Deixa eu ver aqui no céu. O que está acontecendo? Será que Jesus está vindo? O que o pregador X está falando? Não, não especule. Não especule até eu chegar. A instrução de Jesus foi: ocupe até eu vir. Mardoqueu se posicionou, e fortemente, contra as artimanhas do inimigo Amã. E por que Amã tem a atitude de matar eles? Simples, por causa de Mardoqueu. Existia um decreto ali, e olha só qual é. O principal oficial do governo de Xerxes, Amã, o que Amã queria fazer? Matar todos os judeus, principalmente Mardoqueu. Motivo? Esther capítulo 3, versículo 1 e 2. Algum tempo depois, o rei Xerxes promoveu Ramã, filho de Hamedata, ou Agagita. Ele deu posição de autoridade sobre todos os nobres do império. Quando Ramã passava, olha isso, quando Ramã passava, todos os oficiais do palácio real se curvavam diante dele para lhe demonstrar respeito, pois o rei assim havia ordenado. Mardoqueu, porém, não se curvava diante dele para lhe demonstrar respeito. Ramã aqui, eu posso dizer que ele representa um sistema. Representa um sistema perseguidor, infiel a Deus, busca apenas os seus prazeres, soberbo e orgulhoso. Mardoqueu não se prostra quando as leis dos homens infligir com a lei de Deus, fique com a lei de Deus, sempre. Agora veja bem,
Amã fica bravo com Mardoqueu porque ele não faz um gesto. E qual foi? De se curvar. Essa questão de você se curvar diante de alguém é você reconhecer o senhorio, é você reconhecer a autoridade. Mardoqueu sabia que ele deveria reconhecer o senhorio e a autoridade apenas a um nome. Sadraque, Mesaque e Abidnego nos conta a seguinte história. Em Daniel 3, 4 e 6, e de 10 a 18, diz o seguinte: então o arauto gritou: povos de todas as raças, nações e línguas, ouçam a ordem do rei. Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro, de outros instrumentos musicais, prostrem-se no chão para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. Quem não obedecer será lançado de imediato, não tem nem defesa, de imediato na fornalha ardente. Versículo 10. O rei publicou um decreto exigindo que todos se prostrassem e adorassem a imagem de ouro quando ouvissem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro, dos outros instrumentos musicais. De acordo com esse decreto, quem não obedecer será lançado na fornalha ardente. Alguns judeus, para não dizer alguns jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o rei encarregou da província da Babilônia, não lhe deu atenção ao rei. Recusam-se a servir seus deuses e não adoram a estátua de ouro que o levantou. Então Nabucodonosor se enfureceu e ordenou que lhe trouxessem Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando eles foram conduzidos à presença do rei, ele lhes disse: Sadraque, Mesaque, Abidnego, é verdade que vocês se recusam a servir meus deuses e adorar a estátua que levantei? Eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Se contudo vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. Então, que Deus será capaz de livrá-los de minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam, e aqui é emocionante. Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, Ele nos livrará de suas mãos, ó rei, mas ainda que Ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Daniel orando. Em Daniel 6, 6 a 7 e o versículo 10. Então os administradores e os altos funcionários foram até o rei e lhe disseram: que o rei Dário viva para sempre. Nós, administradores, oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo com o rei, que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente. Dê ordens para que nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, seja lançada na cova dos leões. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa, e como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas, na direção de Jerusalém. E Daniel orava 3 vezes por dia e dava graças ao seu Deus. Mardoqueu, Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel, Estevão, Paulo, os discípulos, eu e você.
nós não nos prostramos nas palavras que os homens podem ditar contrárias à palavra de Deus. Nós não vamos nos prostrar àquilo que as pessoas estão dizendo que agora é a hora de se viver, agora é assim que tem que viver, essa é a cultura do mundo, é assim que você consegue ter uma influência. Se você ter tantos valores na sua conta bancária, é este carro que você precisa ter, é a roupa de marca, é assim que você tem que fazer, é assim que você tem que falar. Não, 1000 vezes não. Estes homens e também mulheres, a própria Esther, não se prostraram em decretos de homens, principalmente contra a palavra de Deus. Se as pessoas começarem a nos obrigar a não cultuar a Deus, não importa, vai ser uma multiplicação de discípulos, seja da forma que for. Olha só como que pode até ter uma loucura para nós, aonde a igreja de Jesus Cristo hoje mais se multiplica em países perseguidos. Não parece loucura? Como que pode uma igreja aonde muitas pessoas podem ser presas, perderem algum auxílio, podem perder dinheiro e pode perder a própria vida, eles multiplicam, e nós aqui, amanhã vamos voltar, depois mais 4 anos, e depois mais outro ano, e você sem perceber, principalmente por causa, vou pegar isso aqui porque gera algo aqui que são as redes sociais, nós estamos sendo moldados por isso aqui, ó. Deixa eu dizer algo para você, sério, a geração que for moldada por isso aqui, no dia do tribunal de Cristo, não vai poder dizer que não teve tempo para isso aqui. Quando você pega o seu celular, qual é o tempo? Isso aqui, eu não estou dizendo simplesmente, que bom que você entenda assim, mas não é só isso, de você ficar muito mais com a Bíblia, vou ler a Bíblia, porque o pastor falou para ler a Bíblia, vai ler a Bíblia, mas tudo bem, se você ler a Bíblia, isso não gerar uma mudança em você, é um livro qualquer. Por isso que quando você for ler a Bíblia, você tem que ir com o coração nela. Quando você for para ler a Bíblia, dá a vida lendo. Fala assim, Deus, o que o Senhor tem para me mudar hoje? O que o Senhor tem para fazer na minha vida hoje? Eu não sou nada, eu sou um pó, eu preciso de vida. Isso aqui para mim é alimento, aqui jorra água para mim, eu tenho sede. Deus, o que o Senhor tem para me mudar? E isso é uma geração de avivalistas, e não alguém tipo assim, estou aqui na igreja hoje, o que isso muda? E olha, eu estou pregando uma palavra completamente contra a mão que o mundo está pregando. Quanto mais tempo aqui, mais você fica aqui, é mais importante. Vou desparecer a cabeça, aí fica viajando no YouTube. Vou desparecer a cabeça, fica lá, só que no feed das redes sociais, stalkeando várias pessoas. E quando você está um dia estressado, e um dia cansado, você eu vou para o meu secreto. Ou senão, vou com um tempo de qualidade com os meus amigos. Ou eu vou cuidar da minha saúde. Eu vou ter um tempo com meu pai, vou ter um tempo com a minha mãe. Olha só como é um absurdo. Você consegue conversar com as pessoas aqui, mas você consegue falar, eu te amo para o seu pai. Você consegue compartilhar sobre compaixão, mas você não estende uma mão na hora tem ação de evangelismo. Por quê? Vai ficar em casa de boa, está cansado. Todo mundo está cansado. Uma hora dessa do ano, novembro. Você acha que todo mundo estava de férias? Só você está estressado, só você está passando dificuldade, só você está passando por um deserto, só você? Não! Todo mundo passa por dificuldades, todo mundo passa por guerras. Mas por que existe a manifestação dos filhos de Deus numa hora dessa? Não é de novo por soberba, não é para vaidade, é justamente porque nós sabemos da resposta, nós sabemos o caminho que nós temos que trilhar, e a partir do momento que nós vamos atrás da resposta, a partir do momento que eu vou começar a seguir e trilhar este caminho, é fácil as pessoas começarem a vir para o meu caminho.
E o meu caminho é Jesus Cristo, não sou eu. Eu não faço discípulos para mim. Nós vamos fazer discípulos de Jesus, parecidos com Cristo. E olha só como que é interessante. Mardoqueu, Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel, todos agradaram a Deus e foram honrados por isso. Deus fez da história deles inspiração e exemplo. Agora é a sua vez. Quais serão as suas atitudes diante de tudo que você está ouvindo? Louvor pode vir. Vou repetir. Não do louvor vir, que o louvor já entendeu, né? Mas a pergunta: quais serão as suas atitudes diante de tudo que você está ouvindo? Não aqui de mim, mas das mídias. De tudo. Vai viver passivamente? Vai viver criticando governos? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é a orientação bíblica para nós, como discípulos de Cristo, diante dos governantes? Não, você está lendo a Bíblia, você tem que saber. Fala, orar. Fala, orar. Você não está gostando? Ora. Você quer mudança? Ora. Mas se você ficar militando em rede social, e fica passando, e fica postando, e etc., vai mudar o quê? Não, eu quero falar aquilo que eu penso, a rede social é minha, eu concordo com você. Mas você precisa entender que não é só isso, você tem que falar, tem que se posicionar. Mas se posiciona aquilo como a Bíblia está dizendo. Por isso que eu quero te mostrar que não é legal você usar um versículo aqui, pegar outro aqui, para você dizer o que está acontecendo na política, na sociedade como um todo, na economia e etc. Porque você quer ter uma opinião diferente. Tem uma opinião baseada na Bíblia. Se eu e você não temos 100% da nossa opinião embasada na Bíblia, cristão é o que nós não somos. Discípulos de Cristo é o que nós não somos. Goste você ou não, queira você ou não, é a Bíblia. E olha só, você de novo, outra pergunta, vai viver na brincadeira, vendo jovens indo para o fundo do poço, aí como se dizendo de braço cruzado: não é problema meu, eu não tenho nada a ver com isso. Você tem sim. E a responsabilidade que eu quero te mostrar hoje, te ensinar, não é um peso nas suas costas, não é um jugo pesado. Mas tem amigos seus que podem estar sentados aí do teu lado, ouvindo palavras aonde esse seu amigo, essa sua amiga, a sua família vai ouvir uma palavra de libertação, de cura. É uma nova vida, é uma vida com Cristo aqui ainda na terra, mas depois para a eternidade. E nós estamos calados. Parece que de uma forma meio que, como que eu posso dizer? Só uma alusão, parece que a máscara nos calou. E eu não estou criticando a máscara, por gentileza. Fala, prega, se posiciona. Quer ver a sociedade diferente? Cadê o seu número de candidato? Vai se candidatar? Por que você não pode ser um político cheio do Espírito Santo, mudando a sociedade, fazendo a diferença? E a cidade na qual você governar vai ser uma cidade de exemplo para o mundo inteiro, porque você é cheio do Espírito Santo. E não vai ter aplauso para você, mas o Deus que você serve, como de Mardoqueu, Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel. Por que não? Se você não se interessa por isso, as ruas te esperam. Se você não quer entrar neste meio, as ruas te esperam. A sociedade está esperando você. Eu quero dizer para você que você não tem uma missão, você tem a missão. A mesma missão de Jesus Cristo agora. Bate no peito aí, bate no peito. Fala, é minha. Fala, é minha. Fala com autoridade, creio, fala, é minha. Você não foi salvo apenas para a eternidade com Cristo, mas para transformar a sociedade com o poder do Evangelho no Espírito Santo. Você tem a missão. Goste você ou não, queira você ou não, você tem a missão. Agora, para finalizar,
Esther ficou apreensiva em falar com o rei Xerxes sobre a artimanha de Hamã. Mardoqueu teve que dizer a ela. Agora, vamos ver versículos anteriores. Esther capítulo 4, de 10 a 14. Então Esther mandou Hataque dizer a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e até mesmo o povo das províncias sabem que qualquer pessoa que se apresenta diante do rei no pátio interno, sem ter sido convidada, está condenada a morrer, a menos que o rei lhe estenda seu cetro de ouro. Além do mais, há 30 dias o rei não me chama à sua presença. E o recado de Esther foi transmitido a Mardoqueu. Mardoqueu enviou esta resposta a Esther, e esta palavra de Mardoqueu, de Deus, é para você. Não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Olha agora, se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus. Ou seja, você não quer manifestar o reino de Deus nessa terra, não quer fazer diferença para Deus, beleza, mas Deus vai levantar outro. O que você quer? E continua: mas você e seus parentes, sua família morrerão. Olha agora, quem sabe não foi justamente para um tempo como este, para uma ocasião como esta, que você chegou à posição de rainha. O porquê que nós, como sociedade, como humanidade, estamos passando o que nós passamos, o porquê que nós juntos estamos passando isso, não foi como, será que não foi como um tempo como esse, que Deus nos levantou do império das trevas, completamente perdidos, sujos pelo pecado, e graças a Deus, remidos pelo sangue do Cordeiro, agora com uma nova vida, andando no caminho de luz, vivendo uma vida de santidade na palavra, mesmo ralando, mesmo suando, mesmo passando por tribulações, de dificuldades, de tempestades, nós estamos firmes. Será que não foi um tempo como esse que Deus está aí inflamando o seu coração com um chamado profissional? A sua profissão é o seu campo missionário. Aonde você está é o liberar da glória de Deus. Aonde você está é o liberar da compaixão do Espírito Santo para aqueles que estão perdidos. É o liberar da autoridade, e se for necessário pregar a verdade, não importa aquilo que as pessoas vão falar, não vai importar o que as pessoas vão dizer, ou com a mera atitude de julgamento conforme as tuas palavras, mas é você agradar a Deus, como Mardoqueu fez, como Esther fez, como Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel e tantos outros fizeram. Deus os honrou. Chegou o momento de você fazer isso. Chega dessa apatia, muito apático, esperando as coisas acontecerem. Vamos ver, aí depois eu faço. Vamos ver como que vai ser a partir de segunda-feira, e a gente vê o que eu posso tomar de decisão, como vai ser 2021. Deixa eu falar algo para você. Primeiro, 2020 ainda vai ser um ano extraordinário para você e a sua família. Segundo, 2021 vai ser um ano de uma colheita extraordinária sobre a sua vida, como você nunca viu. Milagres acontecendo, a vontade de Deus sobre a sua vida, você tendo experiências com o Espírito Santo como nunca antes, multiplicação de discípulos, a sua casa sendo completamente cheia da glória de Deus. Você precisa crer nisso. É assim que você tem que andar. Esses homens andaram assim, por que nós não vamos andar? Chegou o momento de posição. O reino de Deus é quem dita. O reino de Deus é o governo de Marília. Deus
está no controle de todas as coisas. E segunda coisa, o céu não está em crise. E terceiro e último, eu e você, nós estamos crendo em milagres. Deus vai fazer grandes coisas. Eu creio em um futuro maravilhoso. Eu não creio no futuro de coisas ruins acontecendo. Não tem como. Quando você olha para a palavra de Deus, quando você olha para o nosso Deus tem um futuro maravilhoso para aqueles que andam em retidão à tua palavra. E nós somos jovens não mais apáticos, não mais de braços cruzados. O que for necessário e Deus lançar em nossas mãos, uma coisa vai multiplicar em 100. Depois de 100 mil, 10 mil e assim por diante. Porque nós somos jovens profundos no relacionamento com Deus, mas profundos em fazer algo lá fora, para a sociedade. Mesmo que você acha que o que você faz é pequeno, mas eu quero dizer para você, o Deus que você serve, tudo que você for fazer junto com Ele e para Ele, é grande demais, é o extraordinário. Você precisa crer nisso, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus